O Corinthians é campeão brasileiro de futebol feminino. Semana decisiva nas Copas Libertadores e Sul-Americana. Série D, Anápolis sai com vantagem sobre o Retrô na decisão. E temos também Campeonato Brasileiro. O Botafogo aumenta as chances de título na Série A. Participam deste episódio do No Mundo da Bola todos os jornalistas aqui da EBC. Bem ao meu lado, Maurício de Almeida. À nossa frente, Marília Rigoni, que esteve lá na decisão do feminino, e o Carlos Molinari. Eu sou o Sérgio do Boccaccio, está começando o No Mundo da Bola. Olá, satisfação em recebê-los. Marília, parabéns pelo trabalho neste domingo lá pela TV Brasil. Eu começo falando com você. Justa a vitória do Corinthians? Merecida? Legal, Boccaccio. Obrigada por me chamar. É uma honra estar aqui entre vocês. Você não me chama para o Copa delas, mas eu entendo. Um dia eu te chamo. É delas. É delas. Um dia eu te chamo. Super justa. Na verdade, o Corinthians já chegou muito favorito. Já chegou com esse placar de 3-1, perdão. E aí acabou fazendo 2-0. Então, placar agregado de 5-1. E mais uma vez, o Corinthians não só chegou mostrando o placar, mas ele mostrou com essa mentalidade muito forte, né? Que todo mundo dizia que desde que Arthur Elias estava lá, que é o atual técnico da seleção feminina, ele deixava o time com essa mentalidade vitoriosa, né? É como se entre os times que disputam o Brasileirão feminino tem mais vontade de ganhar. Sempre é o Corinthians que tem muita vontade de ganhar. E aí foi isso que fez. E claro, tendo a torcida em casa, quebrando um recorde, inclusive, 44 mil torcedores na Neoquímica Arena, embalando ali aquele time, contou muito a favor. Mas sim, e tecnicamente elas mandaram ver, foi um time super ofensivo, conseguiram infiltrar ali a defesa do São Paulo e marcaram mais 2 gols e saíram ali para a galera, ex-campeãs. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, mas bem rapidinho. Eu já fiz muitas transmissões aqui na TV, no Maracanã cheio. Para o repórter é muito legal a torcida, né? Muito legal. Eu sou apaixonada por futebol, claro, por tudo que acontece ali nas 4 linhas, mas eu acho que a torcida, porque por conta dessa paixão, né? Imagina, ontem, um sol de lascar em São Paulo, 10 horas da manhã, a Neoquímica não é a região central de São Paulo, é longe, mas todo mundo ali, muitas crianças, famílias inteiras ali, então eu lembro que em algum determinado momento do jogo que eu me dei conta que estava muito cheio, eu falei, nossa, me emociona mesmo, e é isso, se emociona a gente que está ali narrando, mostrando, contando a história, imagina quem está ali jogando, querendo sair com a vitória. Me emocionou demais, me emocionou muito, me arrepiei em vários momentos. É, muito bacana, parabéns. Luciana Zogaib, você e Brenda Balbi, Mari Santos, Isso, é Mari toda Santos. a turma da EBC. Muito 44 mil é o recorde do Brasileirão Recorde. feminino em todos os tempos, é isso? Sul-americano, inclusive, de Sul-americano. público no futebol feminino, é o maior número. E é curioso, inclusive, você falar sobre isso, porque é uma crescente mesmo. Ano passado foram 42 mil, em 2022, 41, ou seja, de fato Sobe sempre um pouquinho. Sobe sempre um pouquinho. Tem a questão do espaço também. A Neoquímica, embora acho que cabe 48 mil, posso estar falando besteira, mas não um tanto a mais. Mas, de fato, é o público que está crescendo e o Corinthians faz frente em relação a isso, né? Então, Maurício, eu vim pensando nessa situação, a satisfação também recebê-lo aqui. Obrigado. O Márcio Guedes sempre dizia que o futebol brasileiro, na época que o Botafogo dele, né, não estava disputando o título, estava caminhando para uma espanholização. Né? Só 2 times disputando e tal. Mas no feminino, a gente tem uma alemanhanização. Porque parece o Bayern de Munique, o Corinthians. Ou seguindo a França também, só com o PSG. Só com o PSG também? A hegemonia do Corinthians é muito grande, né? Isso é bom? Eu acho que isso é bom por um lado, que mostra que se você tem um trabalho de base, um trabalho bem feito, você tem resultado. Acho que pode ser, o Corinthians deve ser um espelho para outros times grandes seguirem esse modelo de sucesso. No caso aqui, como nós temos grandes clubes que podem investir, que podem ter essa base reforçada, então o Corinthians viraria esse espelho. Não é? Ao contrário de outros, como na Alemanha, que tem o Bayern, que é muito mais forte, os outros não conseguem chegar, o PSG, que todo ano vence
tranquilamente o campeonato francês. Aqui não, você tem clubes com estrutura. Você pode ter um Flamengo, um Palmeiras, outros grandes clubes que podem Se mirar motivem, e né? focar. Ainda mais que nós estamos a caminho de uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Acho que esse público de 44 mil também é muito interessante por conta disso. Você está criando o gosto, o hábito de ir ao estádio para assistir um jogo feminino. Quando nós nos aproximamos nos preparativos para uma Copa do Mundo, eu acho que a última Olimpíada também ajudou, que o Brasil, depois de uma Copa do Mundo muito fraca, conseguiu ter um bom desempenho, um bom resultado, também com o Arthur Elias, que parece que deixou o Corinthians, mas deixou uma base, como a Marília falou, do trabalho dele, uma base que não foi acabada com a saída do Arthur Elias do Corinthians. Que outros clubes sigam esse exemplo, né? No entanto, a gente sabe que muitos estão liberando suas divisões de base, Sim, né? sim. Inclusive aqui no o Flamengo, Rio. que foi Exato, citado. aqui no Rio principalmente, né? Você falou assim de ser espelho. De fato, o Corinthians já é o espelho de todos os outros clubes no Brasil, inclusive na América do Sul também. Mas alguns outros, e a gente pode ir para o Nordeste, o Bahia, claro que tem a questão da SAF, o Bahia está investindo, o Bahia quer fazer frente também, né? Ele tem uma ala agora, tem um CT só para as mulheres. Então, é isso, tem esse espelho, e é bom que tenha isso do Corinthians, para onde elas querem chegar, e por enquanto tem essa espanholização mesmo, mas ainda acho benéfico, até respondendo que você tinha perguntado para o Maurício, por isso, porque a gente tem essa boa referência. E essa briga, principalmente, a gente tem esse segundo lugar querendo ser o primeiro. O São Paulo, pela Chegou primeira agora. vez, chegou numa final, São foi Paulo vice. existe bem mais forte, né? Tem a Ferroviária, Palmeiras, Sim, a Federação São Paulo. Paulista, ela Isso. aposta Tudo pra muito. quem vai desbancar o Corinthians, né? Curiosamente, estádio feminino só no Rio de Janeiro, né? Moça bonita, do nosso querido Bangu aqui. Não, você sabe que tem o nome de estádio em Brasília, tem um nome de Maria Abadia, que eles chamam de Abadião. É um estádio com o nome de uma mulher. Então, tá vendo? Isso é cultura, é nosso historiador. Marília, mais uma vez, parabéns. Aproveitando, Molinari, você acompanhou a Nápoles 2, eu também estava na transmissão, Retrô 1 Série D, também transmitida aqui pela TV Brasil. Anápolis campeão ou não? Não, já. O jogo foi bem difícil, né? O Anápolis só conseguiu fazer o segundo gol já aos 41 do segundo tempo. O Anápolis e o Retrô, eles chegaram na decisão. O Retrô, depois de 4 decisões por pênaltis, 4 mata-matas, ele acabou dependendo dos pênaltis para passar. Requer um sangue frio, requer... Também E o Anápolis goleiro... 2. E o Anápolis 2, né? Das quartas de final para a semifinal e da semifinal para a final. Então, são equipes que são muito parelhas. O regulamento faz com que as equipes acabem se canibalizando ali, né? Por conta de uma vaga, indo muitas vezes para os pênaltis. O próximo jogo é domingo, na Arena Pernambuco, um gramado bem melhor do que o Jonas Duarte do Anápolis. Pode ser que o Retrô vença e por um gol de diferença já leva a decisão por pênalti de novo. O Anápolis joga pelo empate. Mas são duas equipes que jogaram bom futebol. Às vezes a gente pensa, quarta divisão não é tão bom assim. Não, foi um jogão, foi um jogo bem bacana, bem alto nível. Então, vale a pena assistir Retrô e Anápolis domingo que vem, às 4 da tarde, na TV Brasil. 15h45. Não, 15h45 abre a transmissão, 15h45 sou eu e você falando abobrinha para o telespectador. Fazendo esquenta lá. Isso, nosso esquenta. Fica o convite. Vamos falar então dessa semana que temos Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Maurício de Almeida, Corinthians 2, Fortaleza 0 no jogo de ida e agora o jogo é em São Paulo. Originalmente, antes do primeiro jogo, eu apostaria no Fortaleza. E apostou, Agora não dá. Acho que o Corinthians vem crescendo com novas contratações, nem todas vão poder estrear nesse jogo, mas o Corinthians está numa ascendência e jogando em casa, com vantagem de 2 gols. Acho muito difícil o Fortaleza conseguir tirar isso. Que provavelmente vai até com time misto, né? Sim, acho muito difícil. É muito difícil a situação a do questão. Fortaleza é bem complicada. Dessa vez eu cravo para o Corinthians. Da mesma situação, Carlos Molinari, Cruzeiro e Libertad. O Cruzeiro venceu por 2-0 e joga em casa agora. O Cruzeiro deve passar pelo time paraguaio, né? Teve mudança de técnico no Cruzeiro essa semana agora. Vai começar o dinizismo no Cruzeiro. Mas, apesar do dinizismo, que ainda vai começar a ser implantado, vai mudar o estilo de jogo, eu acho que o Cruzeiro passa pela enorme vantagem que tem. Eu vou perguntar para a Marília de onda só. Independiente Medellín e Lanús. Não, bom jogo, bom foi jogo. 0-0. Não, foi 0-0 e daqui sai o adversário do Cruzeiro. Em tese, o Independiente Medellín leva vantagem por ter empatado fora de casa. E tem mais um time brasileiro, que é o Atlético Paranaense, que jogou em casa, venceu por 1-0 e agora enfrenta o Racing da Argentina. Eu vou dar meu palpite aqui, acho muito difícil para o Atlético Paranaense.
Vantagem do Racing de 1 gol já leva para os pênaltis, mas o fato é que quem passar daqui enfrenta Corinthians ou Fortaleza, a gente fica na torcida pelo Atlético Paranaense. Marília, Diga aí. a gente vai falar do Brasileirão daqui a pouquinho, mas antes disso, o que você achou do Flamengo ontem, Marília? Ai, Poupou 16 ou 17, Precisava. 18, sei lá quantos jogadores. pois Colocou é. os infantis em campo. Pois Quase é. isso. Pois é, a gente sempre... A gente vai falar do Brasileirão daqui a pouco. Só o seu sentimento. meu sentimento é de frustração, assim, de que... Não chora, não. Deixa eu chorar. Você ainda se importa assim, com o brasileiro? O Flamengo está se importando com o Claro, brasileiro? claro que a gente E é importante, se importa. porque se daqui a pouco o Flamengo não, Pode chegar não na vence a Copa do sexta-feira Brasil, e não só vence a tem a Copa do Libertadores, Brasil. e não fica mais nem no G4. A tendência é o Flamengo ter que sair desse G4 se continuar assim. Pois é, e a questão toda do Flamengo é que a gente fala desde o início da temporada dessa questão de trocar mesmo alguns jogadores por conta da agenda de jogos brasileira, que é muito extenuante e tudo mais. Só que precisa ser tão extremo? Não precisava ser o extremo. Tem esse problema que é o departamento médico do Flamengo, que está ali lotado, está tendo sempre essas contusões, lesões, Só que eu acho que o Tite tem inteligência, e eu digo não só inteligência mental, mas a inteligência ali Experiência. da comissão dele de fazer de intercalar essas equipes. Eu acho que foi um erro. Então, Flamengo e Peñarol agora, quinta-feira esse jogo. O Peñarol venceu no Rio e agora joga lá com a vantagem de 1-0. Pois é, difícil, porque a gente, que eu falo Flamengo, né? O Flamengo, me entreguei. Mas o Flamengo tem muito esse tabu em Olha relação só, antes um depoimento. Eu acho que o jornalista esportivo, Tem que se se ele posicionar. optou É. por ser jornalista esportivo, é evidente que ele tem um time de Claro, futebol. e Senão foi ele por acende isso. de economia, de qualquer outra coisa. E você tinha perguntado Desde de que você- emoção, né? Desde que você não se posicione de forma passional no comentário, Exato. E nem interfira na cobertura e tudo mais. Isso. E é isso que eu faço, tá? Mas até você complementando essa questão de emoção, a primeira vez que eu entrei no Flamengo, vi um jogo do Flamengo no Maracanã, eu era muito nova e me emocionou profundamente. Isso me marcou para sempre. Mas eu me enfim, lembro de você grávida. fiz a Libertadores. Libertadores aqui no Maracanã. É. A gente fez ao vivo do estúdio e você era Exatamente. repórter lá. E eu fiquei com receio de, sei lá, né? Vai que interfere alguma coisa em saúde. Não, foi lindo, me emocionei e tô bem, minha filha tá super bem. É e tudo mais. rubro-negra? É rubro-negra, claro. Apesar do pai. Apesar do pai que é botafoguense. Mas já nem lembro. Ah, tá, de Flamengo e Peñarol. Eu acho que o Flamengo tem esse tabu em relação ao Peñarol, né? Que, embora seja um time forte do Uruguai, tá ali sempre disputando a Libertadores ou Sul-Americana, mas a gente não consegue fazer frente a ele, né? E aí agora tá indo para lá com essa torcida. A torcida aqui no Flamengo, aqui no Maracanã já fez uma diferença enorme. E o Flamengo vindo dessa derrota para o Grêmio, dessa derrota para o Peñarol, é possível se refazer? Empate com o Vasco. Empate com o Vasco. É possível se refazer? Claro, a gente tem peças maravilhosas ali. Só que é isso, mais uma vez eu conto com o apoio do Tite para estruturar essa o Flamengo galera. já venceu o Peñarol numa Mercosul, não é isso? Em 99, se não me falha a memória, lá dentro também. E conseguiu a classificação. Time tem, se você for olhar no papel, tanto você vê que o Flamengo tem os jogadores que são titulares da seleção do Uruguai e o Peñarol não tem. Então, você está indo jogar dentro do Uruguai com jogadores que são da seleção uruguaia. Na qualidade, se você olhar, o Flamengo é muito melhor. Mas o jogo do Maracanã foi um jogo terrível, né? Não acertava um passe, como se eu estivesse passando a bola daqui para o Molinari, eu jogava a bola errada nem a Marília conseguiria pegar. No caso, não ia adiantar nada também se acertasse. A gente também não ia saber dominar. Mas o Peñarol fez uma jogada inteligente. O jogo inteiro usando os contra-ataques muito rápidos, muito velozes. O Peñarol estava muito bem postado. Teve a chance de fazer mais gols, inclusive. Sim. Fez um de contra-ataque, podia ter feito 2. Pois Então- no final do segundo tempo foi uma E loucura. agora vai estar todo mundo descansadinho. Quer ver que o Tite vai... Ele prometeu o gol, né? Vamos fazer gol lá, vocês podem me cobrar que vai ter gol. E disse também que se não ganhar campeonato importante, é tchau, que vai embora. Então, se for desclassificado, esse tchau até que seria bem-vindo, porque senão acho que ele não leva a Copa do Brasil também, não. A gente vai falar de Brasileirão daqui a pouquinho, eu vou dar minha opinião. Vamos seguir aqui com Libertadores. River Plate e Colo-Colo empataram de 1-1. River joga em casa agora, deve se classificar. Deve passar. E aí pega, Molinari, Atlético Mineiro ou Fluminense. E o Fluminense venceu em casa por 1-0. Jogo agora O em Atlético Minas. é que é a grande incógnita, né? Que o Atlético faz jogos muito ruins e muito bons, né? Depois ele perdeu do Fluminense 1-0, aí ganha do Bragantino de 3-0, aí no próximo ele perde, depois... Perde do Bahia. É, O Bahia foi com time misto, né? Ele é um time muito radical, né? Ele perde ou ganha, assim,
assim, ele é um surfista radical. Mesmo sem onda em Minas. Eu acho que o Fluminense vai acabar passando. Para reeditar o Fluminense e River Plate, que já teve na Libertadores o ano passado. O pessoal do River nunca gostou de apanhar de 5-1. Acho que vai ter essa revanche Fluminense e River na semifinal. Podendo ter até Fluminense e Botafogo ou Fluminense e Flamengo na decisão. Aí é da Taça Guanabara. Do ano que vem vai ter Taça Guanabara. Não, Libertadores, pô. Não, Flamengo não vai chegar, não. São rapaz. Paulo e Botafogo. O Flamengo não vai Não chegar, vai isso chegar. é frase. O Flamengo não vai Frase chegar. do Molinari. Anota aí, Flamengo não vai chegar na final da Assine Libertadores. Mas vai final? chegar na final da Taça E na Guanabara. semifinal? Na semifinal até pode chegar. Então tá bom. São Paulo ou Botafogo, 0x0 primeiro jogo? Pois é, 0x0 aqui, né? E agora a volta é lá em São Paulo. Eu aposto realmente no Botafogo. Vou junto com vários colegas aqui, inclusive da TV, que falam que o Botafogo é realmente o melhor futebol nesse momento. Eu acho que tem muito mais futebol que o São Paulo. Eu só posso concordar. E eu acho que tem essa questão da torcida, mas eu acho que o Botafogo vai avançar, fazer história aí na Libertadores. Concordo. O time do Botafogo ele tem um vigor físico que me impressiona. Além de estar muito bem arrumadinho, certinho dentro de campo, a qualidade da força física dos jogadores é algo que impressionante. Praticamente são todos iguais, todos fortes, rápidos. Jovens, né? Time muito bem montado. E, aliás, o Botafogo não cansa, né? O Flamengo cansa, Exatamente. machuca o Botafogo. Então, tem algo errado ali dentro do Flamengo. Porque como é que o Botafogo também está em duas frentes, pegando jogos difíceis, o time joga com uma disposição fora do comum. E, se eu não me engano, o artilheiro é o próprio Júnior Santos, né? Da Libertadores. Ainda. Fez 9, Porque o Botafogo 8 gols. jogou as duas primeiras fases, então... Botafogo passa. Passa Perdeu o muito Botafogo. gol no Rio, mas é o melhor time do que o São Paulo. Tudo bem, E seria até bom pro Brasil que o Botafogo passasse Por também. quê? São Paulo é brasileiro. Sim, mas o São Paulo não me parece ter gás para ser campeão da Libertadores igual o Botafogo tem. Lembrando que ele pode ter uma final contra o River dentro de Buenos Aires. Aí vai ser... dificílimo. Aí entra a mística botafoguense. Será que eles vão ter psicológico, mentalidade? Mas espera aí, gente, vamos lá. A gente pode ter São Paulo ou Botafogo contra o Flamengo de um lado, Atlético Mineiro ou Fluminense contra o River. Sim, Podemos tem muito ter brasileiro. 3 brasileiros. Tem muito brasileiro na jogada ainda. Não é só o Botafogo. Mas o Botafogo é o que encanta mais. O jogo do Botafogo, como o Maurício falou, a Marília falou, é um jogo encantador. É Não, impressionante. eu só estou isso. defendendo a tese que qualquer outro brasileiro que Não, vença pode ser, também claro, será claro. legal para o futebol brasileiro. Mas falando de Botafogo, segundo o matemático Tristão Garcia, as chances de título subiram para 65%. E segundo outro matemático, Bruno Iamalzini, para 55%. Já é campeão o Botafogo? Não dá para falar. Primeiro, mais uma vez, eu detesto essas matemáticas, essas estatísticas. Para mim, isso não funciona. O futebol não é uma ciência exata. O futebol é o único esporte que um time, às vezes, da Série D vai jogar contra a da Série A e ganha. Ao contrário de outros esportes. Do basquete, do vôlei. Então, o Botafogo, o Palmeiras está ali. O Palmeiras está numa um embalada, momento. uma sequência forte. Botafogo 56, Palmeiras 53, Fortaleza 52 e aí já em quarto lugar com um jogo a menos o Flamengo com 45, mesmo que vença o Internacional, que já é difícil, Não, o o Internacional está embalado, fora do baralho. chegaria a 48, estaria ainda distante inclusive do terceiro colocado. Para mim está entre Botafogo e Palmeiras. Um dos dois. E o Botafogo, como tem essa frente na Libertadores, pode acabar se prejudicando um pouco no brasileiro se for fazer uma concentração maior para um título internacional. E o Palmeiras... O Palmeiras está fora de tudo. O Palmeiras está fora de tudo. É só o brasileiro. E o Palmeiras, o Abel é um time confiável do Palmeiras, né? Um time que é difícil. Ele dá uma osciladinha no meio do campeonato, mas quando chega para decidir, ele chega lá e começa a fazer o dever de casa. Ganha. Tanto que no ano passado fez aquele milagre de tirar os pontos que estava atrás do Botafogo e conseguir ser campeão. Então, acho que o Palmeiras ainda tem eu aposto primeiro no Palmeiras e depois no Botafogo. Não, entre o jogo do Palmeiras e Botafogo, eu ainda fico com o do Botafogo, mas acho isso também, concordo completamente com o que o Maurício falou. O Palmeiras está ali na cola e está com muita sede, que só tem esse campeonato e quer ganhar. Livre, né? Exato, tem isso também. E é um time muito, muito bem azeitado, muito amarradinho. Acho que realmente o Campeonato Brasileiro está entre esses dois, mas o Botafogo tem que continuar muito na linha, não pode perder isso, porque senão
Não pode perder para ninguém. Já diz o hino, né? Qual é o jogo contra o Fluminense? Só foi fazer o gol aos 50 do segundo tempo, numa bobeada ridícula do Felipe Melo. Do Felipe Melo. O Fábio deve ter ficado com muita raiva, né? O cara agarrou demais, pegou umas bolas dificílimas, aí chega o Felipe Melo a driblar pra dentro da área. Como é que pode, né? E achou ruim ainda, achou ruim Entendeu? depois. Tá chegando a hora dele parar, né? Ou tá chegando a hora dele jogar a Série D, a Série C. Ou seja, ninguém aqui acredita que o Fortaleza pode entrar aí nessa meiuca. Pois é, eu ia até comentar essa questão do Fortaleza. Eu estava postando há umas 2, 3 rodadas que o Fortaleza ia chegar junto num G2, né? O G2 é ótimo, no segundo lugar sim. ali. Mas Ser vice-campeão. ser vice. Mas eu acho que estava precisando voltar a ter esse fôlego que estava aí nessa sequência, né? Dependendo do que como for na Sul-Americana. Eu gosto muito do futebol do Vojvoda, eu gosto muito, mas acho que precisa ter esse fôlego aí para, se quiser, conseguir. O Fortaleza é o líder do retorno, 19 pontos, o Palmeiras tem 17, o Botafogo 16 e o Flamengo, que fecha o G4, é o 15º colocado no retorno com 8 pontos apenas. Tá explicada a diferença dos pontos, tá só aumentando. Então, e ampliando. curiosamente, o que pouca gente está atentando é que o jogo que o Flamengo tem atrasado contra o Internacional é válido pelo primeiro turno. Sim. Se o Flamengo vencer, que é difícil, por 2 gols de diferença, o Flamengo será o campeão do turno do Brasileirão. Aí, ó. E aí tem essa história, o campeão do turno normalmente é o campeão brasileiro, que não será. Que não né? será, Dificilmente o Flamengo vai ser campeão Acho que brasileiro. não é também do Mas, Inter, né? curiosamente, o Flamengo pode ser o campeão do turno do campeonato, o que não significa nada. Não tem aquele- nem taça não- simbólica. é isso que eu ia falar, não Taça tem nem simbólica, nem um simbólica dinheirinho, do né? Mas primeiro turno. só tem essa tradição, essa história, esse Exato. retrospecto, né, de campeão. Ou seja, esse ano, esse aspecto já está queimadíssimo. Agora vamos falar do Flamengo de novo, da Vambora. derrota, porque é inadmissível que um time que fatura 1 bilhão e 200 milhões nos últimos 4 anos, como você disse, não tenha jogador para levar. É. Você poupa 16, 15, sei lá quantos, um time inteiro. Não tinha 2 ou 3 para reforçar o time em busca de se manter entre os 4 do Brasileirão? É, aquela história que já vem há algum tempo do Tite poupando e deixando o Brasileirão de lado. Que a gente até já conversou aqui sobre isso. Que para o jogador ali no vestiário, começa a ver, o técnico não está afim mais desse campeonato, o time não entra com a mesma vontade. Exato, é isso que eu ia completar também. Já mostra ali, isso aqui deixa de lado. Só Brasileiro. faltou o Tite não ir também. Não Manda tô levando ver. tão a sério isso. Vai o auxiliar. Então, essa Vai o situação, técnico juniores. eu já falo há algum tempo que os jogadores do Flamengo entram relaxados no Brasileirão, porque a própria diretoria demonstra que as outras competições são mais importantes. Sim. E aí o jogador verdade. ameniza, Não entra com a porque mesma vontade, tem sim. interesse na Libertadores, na Copa do Brasil. E aí, isso vem de encontro à postura da diretoria quando não renovou com o Dorival Júnior, que não renovou por quê? Porque ele tirou o pé no Brasileirão na reta final, liberou os jogadores. Só que quando o Dorival fez isso, o Flamengo já era campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Sim. O que não está acontecendo agora. Pois é, e é resultado, né? Não só a torcida, não só a própria diretoria, ela quer resultado, porque ela quer caixa, ela quer prêmio. E o que adianta? E o Brasileirão ficar... tem prêmio em dinheiro. Tem um prêmio Também muito tem bom. prêmio. É Mas claro que a o Copa do prêmio Brasil da é Copa melhor, do Brasil né? é melhor, Sim, da Libertadores é melhor. Sim. A classificação para a semifinal vale 21 milhões da Copa do Brasil e Senhora. mais 40 milhões para o campeão. Mas em poupar o Rossi, por que o goleiro precisa poupar? Ele estava cansado Também. de quê? Ele não é do Brasileirão, não é o goleiro do Brasileirão? Ele estava cansado. E o Gabigol estava relacionado, aí falaram que ele ficou para aprimorar a forma física. Algo tudo muito estranho. Tem algo muito estranho. Eu também, eu conversava ontem com as colegas lá no estádio sobre o que acontece nesse vestiário. O que está acontecendo nesse bastidor do Flamengo que não é dito, né? Claro que a gente não sabe, que não descobre, mas eu acho muito estranho. Tem essa relação do Tite com o Gabigol que já não é... Desde a Copa. Desde- desde- desde não quando ele cantou no nova, trio elétrico. Exatamente. Desde a musiquinha do trio. Exatamente, o negócio já azedou ali e tudo mais. Mas os outros também, né? Eu fico O Gabigol questionando. está nesse elenco há muito tempo, então tem as amizades ali. isso Tem aí as vai- amizades, mas também os outros jogadores não compraram talvez tanto a briga dele, ou não sei, estão comprando e a gente não sabe, né? Enfim, Mas chegou muita gente de fora muita também. gente nova, né? Muita Depois gente de nova. toda essa treta aí.
Com todos os É problemas. esquisito. É esquisito. Não tem como Carlinhos entrar antes do Gabigol. E até uma maldade com E o foi próprio Carlinhos, foi expulso. Foi expulso. Foi. Injustamente, diga-se de É passagem. uma maldade com o Carlinhos. Você bota no Maracanã lotado, você vai substituir. Aí, em vez de colocar o Gabigol sentadinho no banco contra o Penharol, aí você coloca o Carlinhos, óbvio que a torcida vai vaiar, vai xingar, desestabiliza emocionalmente o jogador. Claro. E o Tite faz isso, só pode ser vingança. Não tem uma explicação na bola. Ele tem mania de falar que o campo mostra. Então, o campo está mostrando que o Carlinhos não tem condição de jogar. Então, E chama a atenção que ninguém da base é aproveitado. E isso, aliás, foi ontem, nesse jogo contra o Grêmio, Foi um dado foi positivo. outro aspecto para mostrar para o Tite que Matheus tem jogador, Gonçalves. sim, que ele pode usar, mas que ele não usa. Matheus Como opção, Gonçalves Matheus mostrou Gonçalves, que o próprio tá ali. Lohan Sim. jogou bem também. Enfim, coisas do Flamengo, né, Molinari? Você que conhece a fundo o Flamengo, Conheço a fundo. cara que acompanha. É, com certeza. Fui convidado um dia lá no Marília tá Flamengo, rindo. bate-papo lá no museu. Marília foi também bom. não deixa passar, Eu né? conheço só passado do Flamengo. Marília Rigoni, Diga lá. muito obrigado pela sua participação. quero mais. Quer mais? Vai Vamos mais mais. esse programa. O Copa dela está te esperando, sem censura, estádio, muito mais. Carlos Molinari, obrigado. Valeu, Cuida bem de Bocage. Moça Bonita. Maurício, mais uma Valeu, vez, muito obrigado. obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Aciona o sininho da notificação, compartilha, comenta. A gente gosta muito de falar com vocês. Forte abraço.